50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 7, nas festas de Adriano. Quinéio Lúcius notou que a visita da neta aos condenados produzira efeitos grandemente benéficos. Apesar do abatimento, Célia mostrava-se corajosa na fé, mais calma e bem disposta. Contudo, o velho avô, considerando a sensibilidade do seu afetuoso coração de menina, providenciou junto dos filhos para que ela ficasse em sua companhia até a passagem das festas do casamento de Euvídia. Nesse ínterim, não podemos esquecer que a esposa de Lólio Úrbico, novamente em Roma, ia frequentes vezes à Suburra, onde mantinha os mais íntimos colóquios com a vendedora de sortilégios já conhecida. Horas a fio, Cláudia e Plotina trocavam ideias à surdina, assentando providências criminosas ou arquitetando planos sinistros, salientando-se que Atéria, havendo conquistado o máximo da estima dos patrões, trazia a antiga plebeia informada de todos os fatos atinente à vida íntima do casal. Nas vésperas do enlaço de Euvídia, vamos encontrar a capital do império na agitação característica das épocas festivas, preparando-se para a sua derradeira romagem a um dos centros mais antigos do mundo. Adriano desejava brindar o povo romano com espetáculos inesquecíveis. Em tais ocasiões, as autoridades políticas aproximavam-se do sentimento popular, alimentando-lhe as vibrações de extravagância e de alegria. A inauguração de novos edifícios, os preparativos da viagem e a adesão do povo ao programa oficial justificavam os mais altos caprichos da magnanimidade imperial. Por toda parte verificava-se o frêmito de improvisações transformadoras. Verificava-se o frêmito dos trabalhos extraordinários, enchendo a cidade de improvisações transformadoras, construções de novas arcadas, pontes ou arquedutos provisórios, distribuições de trigo e vinho, organização de préstitos religiosos, homenagens a templos especializados, loterias populares e, por fim, o circo, com as suas novidades inexcedíveis. O povo esperava sempre tais manifestações com júbilo incontido. Instalado no Palatino, Hélio Adriano cogitava de distrair as massas romanas, organizando comemorações dessa natureza, movimentando as autoridades e induzindo a aguardar, porém, intimamente, o objetivo principal de todas as atividades, que era o de sua viagem à Grécia, cujas graças já lhe haviam conquistado a mais ampla simpatia. O grande imperador, classificado na história como o maior benfeitor das cidades antigas, onde se havia erguido o berço da cultura e da civilização, projetava as melhores construções para Atenas, bem como o estudo especializado das ruínas de toda a Hélade, de modo a beneficiar o patrimônio grego na medida de todos os seus recursos. No limiar dos acontecimentos, vamos encontrar o soberano na intimidade de Cláudia Sabina e de Flégon, seu secretário de confiança, analisando os pormenores do cruzeiro que as galeras imperiais haveriam de fazer pelas águas mediterrâneas. A certa altura, Adriano interpela o secretário. Senécio, já cumpriste minhas ordens concernentes à expedição dos convites? Por Júpiter, exclamou Flégon satisfeito, nunca me esqueceria de cumprir a preceito uma determinação de Augusto. Como vê, disse o imperador dirigindo-se a Cláudia, tudo está pronto e em ordem de marcha. Entretanto, necessito de alguém que me acompanhe, não tanto com o senso de arte ou de crítica, mas com o propósito de trabalho, atento ao meu desejo de transportar para Tibur algumas colunas célebres e outras soberbas relíquias das ruínas de Fócida e de Corinto. Tenciono ornar os nossos edifícios com os tesouros do mundo antigo,
não poderei dispensar no meu retiro de Tibur as visões do Jardim dos Deuses, com as suas sugestões preciosas ao meu espírito. A mulher do prefeito ouviu-o com particular atenção e, aproveitando a oportunidade para realizar seus projetos, aventou fingindo o maior desinteresse. Divino, o filho de Quinéio figura na lista dos vossos convidados? Não, Euvídio Lúcio seria um excelente companheiro, mas abstive-me de incomodá-lo, atento às suas condições especialíssimas de homem casado e chefe de família. Ora, replicou displicentemente a antiga plebeia, a vez de permitir discorde um tanto do vosso pensar a respeito. Acaso não tenho também um lar a exigir dedicação e cuidados? Não vou separar-me do esposo, que aqui ficará retido pelos deveres do seu cargo? No entanto, considero-me honrada em vos acompanhar, obedecendo às circunstâncias de representardes para nós outros o soberano e o chefe magnânimo. Acredito que o genro de Fábio pensará comigo sem discrepância. Daqui a 2 dias realizam-se os esponsais da sua filha mais velha sob as vossas vistas magnânimas. Ele, que recebeu tantos favores de vossas mãos generosas, poderia desdenhar do desejo de vos ser útil em alguma coisa? Depois de uma pausa em que seus olhos fixaram profundamente o imperador, de modo a recolher o íntimo efeito de suas palavras, continuou. Conhecendo pessoalmente as obras de Tibur, que tanto seduzem o gosto artístico, penso que só um esteta como Euvídio poderia operar o milagre de escolher o precioso material e superintender o seu transporte para Tibur. Além do mais, divino, creio que essa viagem, ausentando-nos de Roma por mais de 1 ano, seria sobremaneira agradável ao seu ânimo de patrício. Novas possibilidades, novas realizações e perspectivas, penso, lhe granjeariam vantagens para a própria família, visto que o império, representado em vossa magnanimidade, saberia recompensar-lhe todos os méritos. Hélio Adriano meditou um instante enquanto o secretário tomava alguns apontamentos. A seguir, levando em conta as observações de Cláudia, que o fixava ansiosa, respondeu solícito. Tens razão. Euvídio Lúcius é o homem que procuro. Sabina fez um gesto expressivo de satisfação enquanto o imperador incumbia Flegum de levar em seu nome o respectivo convite. Colhido pelo mensageiro no meio das atividades festivas do lar, o tribuno surpreendeu-se grandemente. Não esperava um ato daquela natureza. Outrem poderia honrar-se com a gentileza. Ele, porém, sentimental por índole, preferia a paz doméstica longe do turbilhão de bagatelas frívolas da corte. A viagem à Grécia em tais condições afigurava-se-lhe aborrecida e inoportuna. Além disso, deveria repartir dentro de 1 semana. E quem poderia pensar no regresso? O soberano estava habituado a fazer excursões longas e frequentes através do mundo antigo. Na viagem de 124, estivera ausente de Roma por mais de 3 anos consecutivos, e tanto se apaixonara por Atenas que chegara ao extremo de se iniciar pessoalmente nos mistérios de Eleusis. Todavia, antes que as reflexões penosas lhe anulassem de todo o ânimo, chamou a esposa ao tablino, onde examinaram atentamente o assunto. Por mim, exclamou o tribuno com seu espírito resoluto, procurarei esquivar-me, desistir do convite. Essas ausências de Roma, com a separação da família, transtornam-me o pensamento. Sinto-me deslocado, aborrecido, insatisfeito. Alba Lucínia ouvia-lhe as afirmativas com o coração alarmado. Para o seu espírito sensível, semelhantes perspectivas eram assaz amargas e perturbadoras. Certo, Cláudia Sabina iria também a ela de distante e por tempo que ninguém poderia precisar. Anuir à viagem do esposo era entregá-lo às seduções inferiores daquela mulher, cujos sentimentos inconfessáveis a sua intuição feminina pressentia. Mas não só isso a preocupava.
A sua situação em Roma tornar-se-ia novamente penosa durante a ausência do companheiro. Lólio, sem dúvida, voltaria a assediá-la com mais veemência e teimosia. Pensou em falar a Euvídio, cientificá-lo de todos os fatos ocorridos na sua ausência, expor-lhe com sinceridade os seus escrúpulos, mas logo à mente lhe veio a figura paterna. Fábio Cornélio dependia absolutamente do prestígio e do apoio do prefeito, e do seu velho genitor dependiam sua mãe e seus irmãozinhos inexperientes. Num relance, a nobre senhora compreendeu a impossibilidade de manifestar suas queixas diretas em tais circunstâncias da vida, e recordando-se ainda da gentileza do imperador para com a filha, assegurando-lhe generosamente o futuro, sentiu que a voz da gratidão deveria falar mais alto que as conveniências pessoais. Euvídio, murmurou ela, depois de viver intensamente as suas lutas íntimas. Ninguém mais do que eu poderá sentir a tua ausência. Sabes que a tua presença no lar constitui a minha proteção e a de nossa família, mas o dever, querido, onde fica o dever nas atuais circunstâncias de nossas vidas? O convite do imperador não deverá representar para nós uma prova de confiança? E a generosidade de Adriano para conosco, a dádiva de Capua não se verificou de modo a cativar-nos para sempre? Tudo isso é verdade, confirmou o tribuno calmamente. Mas eu odeio esse totalitarismo do império que nos rouba a autonomia individual e nos anula a própria vontade. Contudo, precisamos refletir para nos adaptarmos às circunstâncias, obtemperou a esposa, de maneira a confortar o espírito abatido do companheiro. Não é somente a política que me impressiona desagradavelmente, disse Euvídio, desabafando. É também a perspectiva da longa separação por tempo indefinido. Longe do teu coração ponderado e carinhoso, sinto-me passível de esmorecimento ante o assédio das tentações de toda espécie que me dificultam as iniciativas necessárias. Além do mais, terei de partir em companhia de pessoas que me não são simpáticas e cujas relações sociais detesto sem restrições. Alba Lucínia compreendeu as alusões indiretas do companheiro exacerbado e, tomando-lhe as mãos afetuosamente, exclamou com meiguice. Euvídio, muita vez quem odeia é quem não soube amar convenientemente. Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera de nossas relações. Como a concepção do dever fala mais alto nas tradições do nosso nome, acredito que partirás sem te deixares perder nos sentimentos inferiores. Sê calmo e justo, certo de que ficarei orando por ti, amando-te e esperando-te. Essa doce perspectiva não te será um consolo de todas as horas? Depois de uma pausa meditativa das ponderações da companheira, o tribuno atraiu-a ao coração, beijando-a agradecido. Sim, querida, os deuses hão de ouvir-te as preces pela nossa aventura. Também sinto que o dote de Euvídio exige mais esse sacrifício. Contudo, ao regressar, tomaremos as providências indispensáveis à modificação de nossa vida. Alba Lucínia experimentou um brando alívio ao reconhecer que suas palavras haviam tranquilizado o companheiro, mas voltando ao seu pequeno mundo doméstico, passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Debalde insulava-se no santuário do lar, nos intervalos de suas atividades intensas, implorando a proteção das divindades que lhe haviam presidido ao matrimônio. Apesar do fervor com que o fazia, os deuses de marfim pareciam-lhe frios, implacáveis, e no torvelinho das alegrias domésticas o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. Entre as clarinadas do júbilo geral,
surgiram as festas adrianinas e com elas a data auspiciosa dos esponsais da filha de Elvídio Lúcius. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então, e elas concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a aventura da neta da sua predileção, fora fértil em investir nos mais belos jogos de iluminação no parque da residência de seus filhos. Por toda parte, aroma de flores maravilhosas em todos os recantos, cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabalhes, tangidos por mãos de mestres exímios. Enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançavam bailarinos famosos ao estribilho melodioso dos alaúdes. Pequenos lagos improvisados à guisa de aquários naturais ostentavam plantas soberbas do Oriente e peixes exóticos provocavam a admiração de quantos se deliciavam com as alegrias da noite. Todo o cenário festivo fora preparado a caráter com previsão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, onde barcos graciosos e leves se pejavam de ninfas e trovadores, e a arena na qual, de remate à festa, 2 escravos jovens e atléticos perderam a vida sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Quinéio Lúcius, que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino ao lado da outra neta enferma. No dia seguinte, enquanto Elvídia e Caio partiam para Capua, sob uma chuva de flores e se bem estivessem no zênite as festividades do povo, Alba Lucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe assaltara o coração. Sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que se alviltrara ao marido, considerando que a gratidão de ambos ao imperador não admitia tergiversações quanto à viagem à Grécia. Mas Elvídio Lúcius não falara dos próprios temores com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das dele, ao terminar as confidências amargurosas. Estaria certa, incitando-o a aceitar os novos encargos impostos pelo império? Não deveria igualmente defender o esposo de todas as situações difíceis determinadas pela política com as suas inquietações perversas? Nasceu-lhe então a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir com humildade a sua interferência. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho da sua estirpe, mas o desejo do bem, aliado às vibrações da sinceridade pura, poderia, a seu ver, modificar as intenções bastardas que, porventura, viessem no coração daquela criatura fatal. Desde que percebera a indecisão de Elvídio, sentiu a necessidade de cooperar ativamente para sua tranquilidade moral, desviando dele todos os perigos com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho inato. Assim foi que, depois de muito meditar, no dia imediato ao casamento de Elvídia, deliberou procurar Cláudia Sabina pela primeira vez no seu palácio do Capitólio. Continua.